que é que são distrofias musculares e quais são os grupos de distrofias mais importantes para a gente saber agora. As distrofias musculares, elas são doenças que vão estar relacionadas à fraqueza muscular e à perda de massa muscular. Ou seja, o corpo, ele vai ter, por algum motivo, algum defeito, né, que desfavoreça o uso da musculatura. E com o tempo, porque o meu corpo é preguiçoso, eu vou tentar descartar aquele músculo. Então, ele passa a ser substituído por outra coisa, ou ele passa a atrofiar, literalmente. Ele vai sendo descartado aos poucos, porque ele não está sendo usado. As distrofias musculares mais comuns que a gente tem, elas são distrofias musculares relacionadas à cintura, porque esse grupo, né, vai incluir todas as distrofias musculares de caráter lentamente progressivo, mas elas vão ter um quadro clínico heterogêneo que vai envolver, de alguma forma, ali a cintura, né? Então, vão ser doenças que vão ter uma tetraparesia flácida de predomínio proximal e que envolve os membros inferiores, que vai estar acompanhada da redução do trofismo muscular. Traduzindo, são doenças em que eu vou ter fraqueza e perda de massa muscular associada à proximidade com o tronco do corpo, por isso predomínio proximal, e flacidez, porque eu vou perder o tônus muscular, a capacidade de contração muscular, porque eu perco, ao mesmo tempo, massa muscular e força. Então, a principal, para a gente pensar nesse sentido, né, imagina isso aqui, é imaginar que o músculo, ao invés de receber mais componentes para ajudar a retomar a força muscular que ele tinha antes, ele passa a perder o pouco que ele tem. E esse pouco que ele tinha, agora passa a ser, por exemplo, gordura. E gordura não tem capacidade de contração muscular. Então, o músculo, o que era músculo antes, agora fica flácido. Eu não tenho mais a capacidade de contração e de gerar força muscular. E isso acontece nos 4 membros, né, do corpo e com um eixo ali de gravidade sendo no tronco, na cintura. Por isso, distrofias musculares de cintura. Os 2 exemplos principais, todo mundo conhece, né, a maioria delas, que é a distrofia muscular de Duchenne e a distrofia muscular de Beck. Bem, essas 2 doenças, elas são, na verdade, só uma expressão de uma mesma doença. Como assim? A distrofia muscular de Beck e de Duchenne, elas são fruto da mesma alteração, da mesma patologia. Só que elas são fenótipos diferentes. Elas são como se fossem graus diferentes daquela doença e apresentações clínicas diferentes de um mesmo problema. Vou explicar melhor. Essas 2 doenças, elas têm vários pontos em comuns, por isso que elas são basicamente a mesma doença com expressões diferentes. Então, os pontos em comuns que a gente tem é a causa, a epidemiologia, quando é que eu levanto suspeita daquilo dali, como eu trato, como eu faço o diagnóstico, é tudo muito parecido. Então, é melhor você se atentar aos pontos que são parecidos, para depois entender as diferenças, do que estudar essas 2 doenças como sendo coisas totalmente diferentes, porque elas não são. Por exemplo, a causa é a mesma. Ou eu tenho ausência, ou eu tenho redução da proteína da distrofina, que vai ser responsável, né, por auxiliar a contração muscular. Então, se eu tenho uma redução da função dessa proteína, ou eu não tenho ela de jeito nenhum, o meu corpo entende que aquele músculo que eu tenho ali, ele é inútil. Então, eu começo a fazer necrose muscular, que é o quê? O músculo, ele vai ser descartado, ele vai ser jogado fora, vai virar lixo, literalmente, para o meu corpo. Porque eu não quero gastar a minha energia, que é tão preciosa, o meu ATP, que é tão custoso, né, com algo que no meu corpo não tem mais função. E aí, para não ficar literalmente um buraco naquele lugar em que antes ele era preenchido por músculo, o corpo passa a substituir aquela massa ali
por gordura. Então, é literalmente eu pegar, né, fiz um buraco na minha parede e eu não quero destruir a parede inteira. Então, eu pego lá um pedaço de gesso, de cimento e tapo só aquele buraco. Mas o cimento, o gesso, enfim, a cola, o isopor que eu colocar ali dentro do buraco, não é tijolo. Então, fazendo uma analogia aqui que não é 100% certa, não tem função, não tem a mesma função, que no caso do músculo é a contração muscular. Por mais que eu substitua, né, o músculo ali para preencher o buraco e visualmente parece que tá tudo certo, por dentro tá tudo uma grande porcaria. Porque não funciona. E aí, né, por essa característica, a gente consegue entender a epidemiologia. Por quê? Porque essas duas doenças, né, como elas estão relacionadas à mesma deficiência da proteína distrofina, elas também têm a mesma origem, que é alguma mutação no cromossomo X. E, lembrando lá da biologia do ensino médio, o homem é XY, a mulher é XX. Então, os homens, eles vão ser mais facilmente afetados, porque eu já tenho meio caminho andado. Então, eu só preciso de um X para que o homem expresse aquela herança recessiva. Enquanto a mulher, ela precisa de 2X, ela precisa herdar aquele gene da mãe dela e do pai dela, para poder apresentar a doença no seu fenótipo completo. Enquanto o homem, ele só precisa herdar um X de fenótipo completo. Então, a mulher, quando ela apresentar, né, os 2X, ela tem uma dupla de fatores que provocam a doença. Então, ela vai ter apresentações clínicas muito mais graves e uma evolução muito mais severa. Os homens, no entanto, por mais que eles tenham o fenótipo completo, entre aspas, eles sempre vai ser XY. Então, ele sempre vai ter o Y ali para contrabalancear. Então, ele vai ter uma alteração mais branda, mesmo que seja o fenótipo mais grave. As outras partes eu volto depois para poder explicar, mas aproveitando que nós falamos de genética, vamos falar da diferença. Qual é a diferença entre a distrofia muscular de Becker e a distrofia muscular de Duchenne? Basicamente, o fenótipo, a expressão, o quanto de expressão eu vou ter dessa herança recessiva ligada ao X, ao cromossomo X. Basicamente, a distrofia muscular de Becker, ela é uma expressão parcial, mínima, do que seria aquela herança recessiva. Então, ela é uma doença bem mais leve. Então, toda vez que você vê Becker, lembre que é bem mais leve. Então, eu não tenho uma expressão completa daquela alteração genética. Por isso que as minhas alterações, elas começam mais tarde, elas são menos graves, elas evoluem mais lentamente, né? Menos rápido, para pensar assim. Eu consigo manter a marcha, né? Que é uma das coisas que é bem característica de ser perdido. Por mais tempo, eu consigo preservar melhor a força muscular se eu tiver reabilitação adequada. Só que, mesmo sendo bem mais leve, eu ainda vou ter alterações muito importantes em redução da qualidade de vida, da expectativa de vida nesses pacientes. Então, eles, mesmo sendo, né, o de Becker sendo uma alteração bem mais leve, os pacientes, eles podem ter comprometimento cardíaco funcional, especialmente porque quando se vive mais, se gasta mais do coração, se gasta mais dos seus órgãos. E ele já tem, né, essa pessoa já tem uma facilidade maior para ter perda de músculo estriado, seja ele o estriado muscular ou o estriado esquelético. E aí, uma característica também bem interessante para a gente pensar nesse sentido é que a biópsia muscular desse paciente, né, do paciente com distrofia muscular de Becker, ele não tem uma
distrofina ausente, ele tem distrofina reduzida, ele tem pouca distrofina, mas ela está ali presente. Enquanto a distrofia muscular de Duchenne, por ser uma doença demasiadamente grave, né, de demasiadamente grave, ela não vai ter distrofina nenhuma. Você não tem a distrofina ali. Por isso que ele é bem mais grave. E aí, por ser mais grave, ele vai representar, né, a doença com maior alteração do cromossomo X, mais recessiva, digamos assim, entre várias aspas, em que eu tenho um comprometimento não só muscular, mas também cognitivo, eu tenho uma dificuldade de desenvolvimento da criança. Eu começo a ter essas alterações bem mais cedo, então os sintomas costumam surgir por volta dos 2 a 4 anos de idade. Eu tenho sinais, né, de uma tetraparesia flácida progressiva, com evolução mais rápida. Eu tenho uma cardiomiopatia dilatada que está associada àquela doença ali, porque o músculo do coração vai estar exposto também a essas alterações. E eu vou ter a apresentação clássica, que é o sinal de Groover e a alteração de marcha. O sinal de Groover, ele vai ser a necessidade da criança, né, dessa criancinha de 3 anos, digamos assim, de sempre que ela precisar levantar, ela não conseguir usar a força dos músculos da coxa, nem da pelve. Então, ela vai precisar sempre estar se apoiando nas mãos para levantar do chão. Inclusive, né, na avaliação do neurodesenvolvimento, essa criança tende a engatear por mais tempo. Ela demora mais para andar, porque ela não consegue manter a força necessária no quadril para se equilibrar e para se manter em pé. E quando ela andar, ela vai ter uma marcha incomum, que vai ser uma marcha com bastante uso da coluna, né, uma lordose lombar, e a panturrilha dela vai ser muito grande. Não porque ela usa a panturrilha para fazer força, mas porque o que era músculo naquela panturrilha agora é gordura. E cada vez mais eu tenho menos músculo e mais gordura sendo depositada. Então, já falei um pouco, né? Quando é que a gente vai suspeitar da presença dessa doença? Toda vez que eu tiver uma criança que tem um atraso importante, né, nos marcos motores, com história familiar positiva para DMD, ou quando essa criança tiver esse atraso, né, não estar andando aos 16 ou 18 meses de idade, e tiver o sinal de Groover, e tiver o caminhado na ponta do pé ou o aumento da panturrilha, associada a uma história clínica, a uma suspeita ali importante, e um aumento inexplicado das transaminases, que é o AST e o ALT, o asparto e a alanina. Por quê? Porque esses dois, eles vão ser marcadores de que eu tô tendo destruição muscular. Então, eles vão ser importantes. Dessa forma, né, como também vou ter marcadores, o diagnóstico, ele vai ter uma CK, o paciente vai ter uma CK elevada, vai ter história, né, desse andar estranho, lá no exame físico você vai perceber essas alterações do paciente, e você vai solicitar para ele um exame genético, que vai ser a forma inicial de você tentar fazer o diagnóstico de DMD ou DMB. A biópsia muscular, ela vai se reservar para os casos em que o exame genético ele não for suficiente para você fechar aquilo ali de certeza. Então, toda vez que o exame genético nem excluir totalmente a DMD e nem confirmar totalmente, é que eu vou fazer a biópsia muscular. E o tratamento, por ser uma doença, né, com uma progressão ali elevada, em que eu tenho fatores autoimunes também associados, hoje em dia se faz com corticoterapia associada, né, a redução ali da progressão sintomática, porque a cura mesmo não existe, é uma doença incurável, todas as duas. E a corticoterapia pode ser feita também com pulsoterapia, que são as doses elevadas, né, de DEXA. E aí tem outros dois casos que é importante a gente citar,
que é a distrofia miotônica ou doença de Steinert, que é uma distrofia muscular que tem uma tríade clínica muito mais sistêmica do que as outras que a gente viu. Então, vai ser uma doença em que, além da fraqueza muscular, que agora não é proximal, é distal, né? Ela não é mais associada ao centro do corpo, ela é mais distante. Eu tenho uma miotonia, que é um relaxamento muscular retardado e a presença de catarata. Então, é uma doença mais sistêmica. Já a distrofia muscular de Ehrlich-Dreyfus, não sei falar esse nome, vai ser uma condição também ligada ao X, só que agora de forma dominante, na maioria dos casos, mas pode ser recessiva também. É uma condição genética rara, só que ela apresenta características importantes. Por quê? Porque ela vai ser uma distrofia lentamente progressiva que vai acompanhar a atrofia do húmero e fibular, e ela frequentemente vai estar relacionada a alterações cardiovasculares, como, por exemplo, bloqueio atrioventricular, bradicardia, cardiomiopatia, desautonomias em geral, uma evolução precoce das retrações musculares, com uma redução da capacidade de você movimentar a coluna vertebral, principalmente com o endurecimento da região da coluna cervical, então o paciente não consegue movimentar o pescoço bem. E a presença da condição que é chamada de escápula alada, que é a mobilidade exagerada da escápula, né, com um osso grande, e redução da presença muscular ali. E da mesma forma que a DMD e a DMB, o diagnóstico ele vai ser por exame. Então, vai ser com um exame molecular, um estudo genético, para poder caracterizar a presença dessa doença ou não. Basicamente, se atentar às similaridades e diferenças entre a distrofia muscular de Becker, que é bem mais leve, e a distrofia muscular de Duchenne, que é demasiadamente grave.